Bem-vindos, torcedores da Raposa. Hoje o Diário da Raposa traz 3 assuntos que estão movimentando o mundo celeste e que você precisa saber agora. Primeiro, o resultado do jogo contra o Palmeiras que deixou a torcida dividida. Segundo, as declarações explosivas do técnico Arthur Jorge sobre a arbitragem e sobre a decisão de escalar o time completo às vésperas de um confronto na Libertadores. E terceiro, as palavras de Abel Ferreira que elogiaram o treinador do Cruzeiro mas cutucaram o Botafogo de um jeito que ninguém esperava. Olha só o que aconteceu na noite deste sábado, dia 16 de maio, na Arena Barueri, em São Paulo. O Cruzeiro foi até o território paulista enfrentar o Palmeiras, atual líder do Brasileirão, e saiu de lá com um empate em 1-1 que tem muito mais significado do que parece à primeira vista. Mas antes de celebrar, é preciso entender o que esse resultado representa para os dois lados. O Palmeiras, que vivia um momento de euforia na liderança do campeonato, não conseguiu vencer pelo terceiro jogo seguido. Isso é algo que preocupa a torcida alviverde e que abre uma janela enorme para os adversários que estão logo atrás. O Flamengo, que joga no domingo contra o Atlético PR, pode aproveitar o tropeço e reduzir a vantagem na tabela. A situação do Verdão no campeonato começa a gerar desconforto, e o calendário cheio, com a Libertadores batendo na porta, complica ainda mais. Do lado celeste, o Cruzeiro chegou aos 20 pontos e figura na 12ª colocação, exatamente na zona mais disputada e embolada do campeonato. Não é uma posição confortável, mas é uma posição de quem está na luta e que ainda tem muito a crescer na competição. O resultado fora de casa contra o líder tem um peso diferente. O jogo em si foi de alto nível técnico. O Cruzeiro abriu o placar logo aos 10 minutos do primeiro tempo com Arroio, num golaço que saiu de um erro da defesa palmeirense. A zaga saiu errada, Arroio trouxe a bola para dentro e bateu cruzado de longa distância, sem chance para Carlos Miguel. Um gol de categoria. O tipo de lance que mostra porque o Cruzeiro é uma equipe capaz de competir com qualquer um. O Palmeiras respondeu rápido. Houve uma polêmica no meio do caminho, com um pênalti marcado e depois retirado pelo árbitro após consulta ao bandeirinha, o que gerou muita discussão. No lance seguinte, Andréas Pereira cobrou escanteio, a defesa afastou mal, e Felipe Anderson dominou e bateu forte de fora da área para empatar. Mais um golaço, e o jogo voltou para o 0. Na segunda etapa, a chuva complicou tudo em Barueri. O Cruzeiro tentou pressionar, o Palmeiras chegou perto do segundo gol em algumas ocasiões, com destaque para uma defesa impressionante de Otávio numa bicicleta de Gustavo Gomes dentro da pequena área. Nos minutos finais, ambas as equipes foram ao ataque atrás da virada, mas o placar não mudou. O empate é honesto pelo que se viu em campo. Mas o Cruzeiro sabe que precisa de mais pontos para escalar na tabela e se afastar da zona de turbulência do campeonato. O próximo compromisso pelo Brasileirão é contra a Chapecoense, em casa, no Mineirão, no próximo domingo às 16 horas. Antes disso, tem Libertadores pela frente. Opinião: o Cruzeiro mostrou caráter e organização para sair com um ponto na casa do líder, mas 20 pontos na 12ª colocação ainda é pouco para o tamanho do clube. A equipe tem condição de muito mais. E você, acha que o Cruzeiro fez um bom jogo em Barueri ou desperdiçou uma chance de vencer o Palmeiras no momento em que o time paulista mais tropeça? Agora vem o assunto que está dando o que falar nos bastidores do Cruzeiro e que merece toda a sua atenção. Porque o que Arthur Jorge disse após o apito final em Barueri vai muito além de uma reclamação comum de treinador insatisfeito. Tem uma carga acumulada nessas palavras, tem uma denúncia implícita, e tem uma mensagem direta para quem precisa ouvir dentro do futebol brasileiro. Arthur Jorge saiu de campo irritado. Não com o resultado, que ele mesmo reconheceu como justo, mas com a forma como o árbitro Sávio Pereira Sampaio conduziu o jogo no quesito cartões. 4 jogadores do Cruzeiro foram advertidos com amarelo: Arroio, Otávio, Matheus Pereira e Lucas Silva. E aí começa o problema. Arroio está suspenso novamente por acúmulo de cartões. Matheus Pereira chegou ao 8º amarelo no Brasileirão. 2 jogadores importantes fora de combate, e um deles em um momento absolutamente crítico da temporada. Isso não é só uma coincidência. É um padrão que Arthur Jorge não está mais disposto a ignorar em silêncio. O técnico foi direto ao ponto, sem rodeios, na entrevista após o jogo. Ele disse que o Bruno Spindel, diretor executivo do Cruzeiro, precisa falar mais vezes sobre o assunto porque o que está acontecendo é uma dualidade de critérios que prejudica o clube. Em outras palavras, o que é cartão para o Cruzeiro não é cartão para o adversário. E isso não está acontecendo só nesse jogo. Está acontecendo em rodada atrás de rodada. Essa é uma declaração pesada vinda de um treinador que costuma ser equilibrado nas palavras. Quando Arthur Jorge chama o diretor do clube para falar publicamente sobre a arbitragem, está dizendo que o problema é sério o suficiente para ir além do vestiário.
Está dizendo que o Cruzeiro precisa se posicionar institucionalmente diante do que entende ser uma injustiça recorrente. Mas Arthur Jorge também é honesto. Ele admitiu que nem todos os cartões foram injustos. Alguns foram resultado de imaturidade dos próprios jogadores em momentos que podiam ser evitados. Ele não jogou toda a culpa no árbitro. Reconheceu a parte do Cruzeiro no problema. E esse equilíbrio entre a crítica externa e a autocrítica interna mostra um treinador que sabe exatamente o que está fazendo e o que está falando. No geral, Arthur Jorge avaliou o desempenho da equipe como positivo. Disse que as duas equipes jogaram para vencer, que o jogo foi equilibrado e que o resultado de 1-1 foi honesto. Apontou como maior defeito do Cruzeiro o acúmulo de passes errados, que impediram a equipe de criar situações mais claras de gol e de ferir o Palmeiras com mais frequência. Na segunda etapa, avaliou que o Cruzeiro teve maior domínio do jogo, mas faltou precisão para converter isso em gol. Agora vem a outra questão que está gerando debate entre os torcedores. Por que Arthur Jorge escalou força máxima contra o Palmeiras, sabendo que tem um jogo decisivo pela Libertadores contra o Boca Juniors, na Bombonera, poucos dias depois? A resposta do treinador foi categórica e reveladora. Ele disse que pensar em poupar jogadores ou em escolher os 11 com o olho no próximo jogo é, na opinião dele, um erro. A filosofia de Arthur Jorge é clara, jogo a jogo, sem exceção. O Palmeiras era o jogo daquele momento, e para aquele jogo foi escalada a melhor equipe disponível. Essa postura tem um lado admirável e um lado arriscado. Admirável porque mostra respeito pelo campeonato, pelo adversário e pelos torcedores que pagam ingresso ou assistem ao jogo esperando ver o melhor do Cruzeiro em campo. Arriscado porque o desgaste físico é real, e os dois atletas do Palmeiras que saíram lesionados no mesmo jogo servem de alerta para qualquer comissão técnica do Brasil. Inclusive, as ausências para o jogo contra o Palmeiras já eram significativas. Bruno Rodrigues estava vetado por questões contratuais, o que por si só já é um assunto que merece uma conversa separada. E Neisser Villarreal foi preservado por desconforto físico. Para o duelo contra o Boca Juniors, a lista de ausências cresce. Arroio está suspenso. O Cruzeiro chega à Bombonera como vice-líder do seu grupo na Libertadores. Uma vitória sobre o Boca garante matematicamente a classificação às oitavas de final. Esse é o tamanho do que está em jogo. E Arthur Jorge escolheu chegar nesse jogo com o time desgastado pelo embate contra o Palmeiras, com o titular suspenso, mas com a cabeça erguida e a consciência tranquila de que não abriu mão de nada. A questão que fica no ar é, essa filosofia de não poupar ninguém vai custar caro lá na Bombonera, ou o grupo do Cruzeiro é fundo suficiente para absorver esse desgaste e ainda assim fazer um grande jogo contra um dos gigantes do futebol sul-americano? Opinião: Arthur Jorge tem razão em cobrar critério da arbitragem, e a reclamação sobre os cartões é legítima quando se olha para o padrão ao longo do campeonato. Mas a decisão de escalar força máxima antes de um duelo tão importante na Libertadores é um risco calculado que pode ser herói ou vilão dependendo do resultado na Argentina. O que você acha? Arthur Jorge acertou ou errou ao não poupar os titulares antes do jogo contra o Boca Juniors? E aqui chegamos ao momento mais inesperado da noite. O técnico Abel Ferreira, que comandou o Palmeiras no empate de 1-1 contra o Cruzeiro, fez algo que não é comum no futebol brasileiro: elogiou abertamente o técnico adversário. Mas não parou por aí. No meio do elogio, Abel abriu um parêntese que virou o assunto da madrugada no futebol nacional, e quem estava do lado de fora do radar foi o Botafogo. Abel disse que Arthur Jorge é um excelente treinador. Simples assim, sem meias palavras, sem aquele elogio protocolar que os treinadores costumam dar uns aos outros nas entrevistas coletivas para não parecerem arrogantes. Foi um elogio genuíno, daqueles que têm peso porque vem de alguém que já enfrentou o adversário em situações de alto nível e sabe exatamente o que está falando. Mas o ponto que ninguém esperava veio logo em seguida. Abel lembrou da passagem de Arthur Jorge pelo Botafogo, e aí a coisa ficou interessante. O treinador do Palmeiras disse que o Botafogo tinha uma excelente equipe à época, que contratou jogadores por todo lado, por todo mundo, e que não pagou ninguém, mas contratou do mesmo jeito. A frase saiu com uma naturalidade desconcertante, como se Abel estivesse simplesmente descrevendo um fato que todo mundo sabe, mas que ninguém tem coragem de dizer em público com tanta clareza. E é um fato. A crise financeira do Botafogo com fornecedores, agentes e até com jogadores que passaram pelo clube é um assunto que circula no futebol brasileiro há bastante tempo. A gestão que montou o elenco campeão foi marcada por polêmicas financeiras que ainda hoje geram processos, reclamações e desconforto no ambiente do futebol sul-americano. Abel não inventou nada. Abel só disse em voz alta o que muita gente sussurra nos corredores. Para o Cruzeiro e para Arthur Jorge, o elogio de Abel tem um significado adicional. Significa que o trabalho que está sendo feito no Clube Mineiro tem o reconhecimento dos pares.
Não é pouca coisa quando o técnico que mais conquistou títulos no Brasil nos últimos anos olha para o seu adversário e diz que é difícil enfrentá-lo, que ele tem uma bela equipe e que o trabalho dele é excelente. Arthur Jorge saiu do Botafogo no auge, após uma passagem vitoriosa, e chegou ao Cruzeiro com uma missão diferente: construir, organizar e devolver ao clube celeste a grandeza que ele merece. E o fato de Abel Ferreira, um técnico criterioso e exigente, reconhecer publicamente a qualidade desse trabalho mostra que o Cruzeiro está no caminho certo. Abel também aproveitou a entrevista para cobrar mudanças no calendário do futebol brasileiro, especialmente após as lesões de Ramon Sosa e Felipe Anderson no jogo contra o Cruzeiro. Dois atletas importantes saindo machucados no mesmo jogo é um sinal de que o ritmo de competições está além do que o corpo humano consegue absorver sem consequências. Ele colocou parte da culpa nos gramados, nas viagens, no ritmo de jogos, mas também estendeu a responsabilidade para os dirigentes e para a CBF, que organiza o calendário. O Palmeiras, por sua vez, volta a campo na quarta-feira, dia 20, às 21h30, contra o Cerro Porteño, pela Libertadores. Uma vitória garante a classificação matemática do Verdão para a próxima fase. O clube paulista precisa resolver logo o assunto do calendário apertado antes que as lesões se tornem um problema ainda maior. Mas voltando ao ponto central, a cutucada de Abel no Botafogo não vai passar em branco. Em tempos de redes sociais e futebol hiperconectado, uma frase desse nível dita por um técnico do porte de Abel Ferreira vira debate imediato. A torcida do Botafogo vai se manifestar, os dirigentes vão precisar responder, e o assunto vai ficar no ar por vários dias. Abel sabe disso. E escolheu falar do mesmo jeito. Para o Cruzeiro, o recado positivo fica: vocês têm um bom treinador, vocês têm uma boa equipe, e os adversários estão de olho. Isso é pressão e reconhecimento ao mesmo tempo. Dois lados de uma mesma moeda que um clube grande precisa aprender a carregar. Opinião: Abel Ferreira mostrou uma personalidade rara no futebol brasileiro ao elogiar de verdade um adversário e ao mesmo tempo jogar a realidade na mesa sobre o Botafogo. Isso é transparência ou é estratégia para criar pressão sobre rivais? E o Cruzeiro, que recebe o elogio de um dos maiores técnicos do país, tem obrigação agora de confirmar essa grandeza dentro de campo. Você acha que o Cruzeiro de Arthur Jorge tem estrutura para brigar pelas primeiras posições do Brasileirão e ainda ir longe na Libertadores ao mesmo tempo? Se você chegou até aqui, você é o tipo de torcedor que o Diário da Raposa precisa por perto. Isso não é um favor que estamos pedindo, é uma troca justa. Você fica por dentro de tudo o que acontece com o Cruzeiro, nos bastidores, no campo e fora dele, e a gente traz as informações com a seriedade e a velocidade que a Raposa merece. Se inscreva agora no canal Diário da Raposa, ative o sininho de notificações e deixe a sua opinião nos comentários sobre os assuntos de hoje. A sua voz importa, a sua torcida faz diferença, e esse canal existe por causa de você.